Você já teve aquela sensação estranha de que a vida parece um sonho repetido várias e várias vezes? Parece até loucura, mas talvez exista algo por trás disso. Algo tão profundo e revolucionário que o FBI chegou a censurar para que você nunca soubesse a verdade. E se eu te dissesse que existe uma prova real de que estamos presos num ciclo infinito, vivendo de olhos abertos, mas dormindo profundamente? Calma, isso não é teoria da conspiração, e sim um segredo ocultado por muito tempo. Mas hoje você vai entender por que tanta gente poderosa tenta impedir que essa informação venha à tona. Antes de continuarmos, confere aí se você já está inscrito aqui no canal, deixa aquele like esperto para ajudar, porque teremos diversos vídeos surpreendentes como esse daqui pela frente. George Ivanovich Gurdjieff foi um daqueles pensadores que parecem ter nascido para mexer com a cabeça das pessoas. No início do século XX, ele apresentou ao mundo a chamada filosofia do quarto caminho. Mas calma, não tem nada a ver com religião ou um caminho espiritual específico. Gurdjieff defendia que para alcançar a verdadeira consciência era preciso integrar mente, corpo e emoções de uma maneira prática e cotidiana. Ele acreditava que não adianta só pensar, sentir ou agir. O segredo está em fazer tudo isso junto ao mesmo tempo. Parece complexo, mas na prática é algo que pode começar com simples gestos, como prestar atenção em como você respira enquanto escuta alguém falar. O grande ponto da filosofia de Gurdjieff era acordar as pessoas desse sono desperto, que ele dizia ser o estado normal da maioria. Segundo ele, vivemos como máquinas, sempre no piloto automático, repetindo padrões sem perceber. Já parou para pensar quantas vezes você faz algo sem nem notar? Tipo dirigir até o trabalho e nem lembrar do caminho percorrido? Pois é, Gurdjieff dizia que isso é viver dormindo, mesmo de olhos abertos. Para ele, o objetivo da vida era despertar e viver plenamente consciente. Essa ideia era revolucionária, porque ao invés de buscar a espiritualidade fora, ele mostrava que ela está dentro, no ato de estar presente. O impacto de suas ideias foi tão grande que logo muitas pessoas começaram a seguir seus ensinamentos. Imagina só, uma multidão tentando sair do modo zumbi e se conectar com a vida real. Seu conceito de integrar mente, corpo e emoções não só parecia ousado, mas também prático. Algumas práticas que ele sugeria incluíam movimentos conscientes, danças ritualísticas e até mesmo exercícios de atenção plena. Para quem nunca ouviu falar, pode parecer algo místico, mas a verdade é que Gurdjieff estava à frente de seu tempo, propondo um jeito novo de encarar a rotina. E não parou por aí. Suas ideias logo começaram a incomodar muita gente poderosa. Uma das coisas mais intrigantes na filosofia de Gurdjieff é a ideia de que a maioria das pessoas vive em um estado de sono desperto. Basicamente, ele acreditava que mesmo acordados, estamos presos em rotinas automáticas, sem consciência real do que estamos fazendo. Já reparou como muitas vezes estamos fisicamente presentes, mas mentalmente em outro lugar? Como quando alguém fala com você e, de repente, você percebe que não ouviu nada do que a pessoa disse. Para Gurdjieff, sair desse transe exige esforço consciente e autopercepção, como se fosse um treino para acordar de verdade. Gurdjieff propunha algumas técnicas práticas para romper com esse sono desperto. Uma delas era a prática da autoobservação, que nada mais é do que se manter atento às próprias ações e pensamentos. Por exemplo, em vez de escovar os dentes automaticamente, você realmente presta atenção no movimento das mãos, no som da escova, no gosto da pasta. Parece bobo, mas essa prática simples pode fazer você se dar conta de quanta coisa faz no modo automático.
Além disso, ele também falava sobre o ato de lembrar de si mesmo, que consiste em trazer a consciência para o presente, como se estivesse dando um leve toque mental para se manter acordado. O objetivo dessas práticas não era se tornar uma pessoa extremamente meticulosa ou obcecada com cada detalhe, mas sim quebrar o ciclo de repetição que mantém a mente adormecida. Imagine se cada ação do seu dia fosse realmente vivida com presença e intenção, sem aquela sensação de que tudo está passando rápido demais. Esse tipo de consciência transformaria a maneira como percebemos o mundo e como nos relacionamos com nós mesmos. E não é só isso. Esse despertar constante também pode incomodar muita gente que prefere viver no conforto da rotina. E foi exatamente aí que Gurdjieff começou a ser visto como uma ameaça. Gurdjieff não era um revolucionário político, nem alguém que pregava levantes sociais, mas suas ideias, de alguma forma, incomodavam muita gente no poder. Isso porque ele promovia algo raro, a autonomia de pensamento. Imagine um mundo onde as pessoas não aceitam tudo de forma passiva, onde questionam normas e buscam suas próprias verdades. Isso, para os líderes da época, soava perigosíssimo. Afinal, se um número significativo de pessoas começasse a viver de forma consciente e autêntica, as estruturas de controle poderiam desmoronar. A ideia de indivíduos que não seguem cegamente o fluxo era quase uma afronta à estabilidade social. Não demorou muito para as autoridades começarem a prestar atenção nele. Seus ensinamentos, embora sutis, carregavam uma carga de rebeldia silenciosa. Ele não dizia para sair às ruas com cartazes, mas incentivava algo ainda mais poderoso: pensar por si mesmo. O FBI, por exemplo, se preocupava que suas ideias pudessem influenciar intelectuais e artistas a questionar o status quo. Não é difícil imaginar que em um período marcado por conflitos políticos, qualquer ideia que promovesse individualidade e liberdade interna soasse quase como uma conspiração. Afinal, um povo que pensa por conta própria não é tão fácil de manipular. O curioso é que, mesmo sob vigilância e suspeita, Gurdjieff não se intimidou. Continuou espalhando suas reflexões e técnicas para quem quisesse aprender. Seu método não exigia seguidores fanáticos, mas pessoas dispostas a se observar, se aprimorar e buscar uma vida mais autêntica. Não havia nada de ilegal ou perigoso nisso, mas para as autoridades, o simples fato de abrir os olhos das pessoas para uma vida mais consciente já era uma ameaça. O impacto dessas ideias não parou por aí e logo começou a influenciar outros campos, como a arte e o pensamento social. As ideias de Gurdjieff não se limitaram ao campo da filosofia. Elas rapidamente se espalharam para áreas como arte, literatura e até psicologia. Artistas e intelectuais da época ficaram fascinados com a proposta de viver de forma mais consciente e genuína. Imagine um pintor que, em vez de seguir regras rígidas de técnica, começa a explorar suas emoções mais profundas e traduzir isso em traços únicos e espontâneos. Ou um escritor que decide abandonar narrativas previsíveis e mergulha em histórias que questionam a natureza da realidade. Não era só sobre criar, era sobre se expressar de maneira autêntica, rompendo padrões estabelecidos. O movimento que surgiu ao redor das ideias de Gurdjieff incentivava as pessoas a olharem para si mesmas como obras inacabadas, prontas para serem moldadas e transformadas. Isso gerou uma onda de autoconhecimento que refletiu diretamente na cultura da época. Movimentos literários e artísticos começaram a abraçar a introspecção e a busca pela verdade interior. Autores como P.D. Ouspensky, um dos discípulos de Gurdjieff,
escreveram livros que exploravam a ideia de despertar para uma vida mais consciente. Essa abordagem também influenciou práticas psicológicas, promovendo uma conexão mais profunda entre mente e espírito. Mesmo hoje, é possível ver os reflexos dessa filosofia na maneira como algumas pessoas encaram a arte e a criatividade. Pense na ideia de usar a arte como um processo de autodescoberta, em vez de simplesmente buscar perfeição técnica. Gurdjieff não dizia que a arte precisava ser bela, mas sim verdadeira e conectada com a essência do Criador. Essa perspectiva ajudou a moldar movimentos modernos que valorizam a expressão pessoal e a autenticidade. E enquanto suas ideias se espalhavam pela sociedade, algo ainda mais intrigante estava acontecendo. Os olhares desconfiados das autoridades continuavam atentos. No meio de tanta efervescência cultural e questionamento das normas, não demorou para que Gurdjieff começasse a chamar a atenção das autoridades. Em uma época marcada por tensões políticas e incertezas sociais, qualquer ideia que promovesse o pensamento autônomo era vista com certo receio. Gurdjieff não pregava revoluções ou levantes, mas a simples noção de despertar a consciência individual já era suficiente para acender o alerta. Afinal, um cidadão que reflete, que questiona suas próprias ações e que busca viver de maneira autêntica é, de certa forma, alguém que não se encaixa tão facilmente nas engrenagens sociais estabelecidas. A inquietação das autoridades, especialmente em países como os Estados Unidos, foi tanta que até o FBI ficou de olho em suas atividades. A preocupação era simples, e se essa filosofia se tornasse um movimento maior, capaz de inspirar massas a pensar por conta própria? Em um contexto histórico, onde qualquer movimento social era monitorado de perto, as ideias de Gurdjieff, embora discretas, carregavam um potencial revolucionário. A forma como ele inspirava seus seguidores a se libertarem dos padrões automatizados da sociedade parecia quase uma ameaça à ordem estabelecida. Mesmo sob vigilância, Gurdjieff continuou disseminando seus ensinamentos, sem fazer alarde. Talvez ele soubesse que, uma vez que uma ideia encontra raízes, é difícil conter seu crescimento. Seus discípulos continuaram espalhando a mensagem de viver com presença e consciência, mesmo sob a sombra da desconfiança governamental. Essa persistência só provou que o poder das ideias vai muito além do controle político. E assim, enquanto suas práticas continuavam influenciando aqueles que buscavam liberdade interior, Gurdjieff consolidava um legado que, décadas depois, ainda inspira aqueles que querem romper com o sono desperto. Mesmo depois de sua morte, as ideias de Gurdjieff continuaram a ressoar pelo mundo, especialmente entre aqueles que buscam viver de maneira mais consciente. O conceito de sono desperto permanece atual, principalmente em um mundo repleto de distrações digitais e rotinas automáticas. Pense em como muitas vezes estamos fisicamente presentes, mas mentalmente perdidos no celular ou em preocupações que nem sabemos de onde vieram. Gurdjieff nos lembra de que a verdadeira liberdade começa quando tomamos consciência do que estamos fazendo, no exato momento em que estamos fazendo. Parece simples, mas exige prática e intenção. Hoje, muitas práticas de autoconhecimento, como a meditação mindfulness e a autoobservação, têm raízes que remetem aos ensinamentos de Gurdjieff. Mesmo sem saber, muita gente por aí está colocando em prática seus conceitos ao buscar mais presença no cotidiano. Por exemplo, quando alguém decide desligar as notificações do celular para focar em uma atividade, está, de certa forma, rompendo com o sono desperto. Essa busca por uma vida mais intencional, livre do automatismo,
faz parte do legado de Gurdjieff, que décadas depois continua relevante e necessário. A filosofia de Gurdjieff também permanece viva na cultura popular, influenciando desde livros a grupos de autodescoberta ao redor do mundo. Seus ensinamentos não propõem fórmulas prontas, mas oferecem ferramentas para que cada um desenvolva sua própria jornada de despertar. É como se ele nos entregasse um mapa para sair do piloto automático, mas a caminhada depende de cada um. E no fundo, sua mensagem é clara. Viver consciente é um ato revolucionário que continua a ecoar na sociedade moderna, especialmente em tempos de consumo passivo e distração constante. E por falar em despertar, você já parou para pensar sobre como o mundo ao nosso redor parece, às vezes, mais um sonho do que a realidade? E agora me diz uma coisa, você já sentiu alguma vez que estava vivendo no piloto automático? Conta aqui nos comentários se você já percebeu estar preso nesse sonho em loop e como fez para despertar. E aproveita que você já abriu os olhos para essa realidade intrigante e não para por aqui. Clica nesse vídeo incrível que está aparecendo agora na tela, porque ele vai aprofundar ainda mais esse assunto que muitos não querem que você saiba. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com todo mundo que você conhece. Eu sou o Mentes Despertas e a gente se encontra no próximo Despertar.